Abra sua Bíblia, vai ganhar tempo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Glória a Deus. Nós lemos o capítulo 5, de primeiro, e para complementar nós vamos ler o capítulo 2. Glória a Jesus. Aleluia. Todos encontraram? Eu falei que a vinda de Jesus é repentina, né? Falou. E agora nós vamos continuar. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que vós não demovais da vossa mente, não retires da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que já tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não vai acontecer sem, aí você vai entender, que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus, ou que se adore, ou que seja objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais que ainda quando eu estava convosco, Paulo dizendo, eu costumava dizer essas coisas, e agora sabeis o que o detém, até que seja revelado somente na ocasião própria. Com efeito, o mistério da injustiça, da iniquidade já opera, e aguarda somente, está somente esperando o quê? Que seja afastado aquilo que o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor, isso é no futuro, matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda, que está lá em Zacarias. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, preste atenção, sinais e prodígios de mentira, uma farsa, e com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por este motivo, Deus lhe manda a operação do erro, para que dê crédito a esta mentira. Agora o verso 15, para encerrar. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra ou seja por epístola. Amém? Que Deus abençoe, que o Espírito de Deus fale ao nosso coração. Nós precisamos entender que esses dois textos que eu li, sendo as cartas que Paulo escreveu para os irmãos da cidade de Tessalônica, nos traz informações sobre os dias que nós estamos vivendo de hoje. Nós, como igreja de Cristo, nós precisamos compreender, precisamos estar cientes do que está acontecendo, para que nós estejamos
preparados. Quando eu li a primeira parte, ele estava dizendo assim: olha, eu não preciso entrar em muitos detalhes, porque vocês já sabem que Jesus vai vir como ladrão de noite. Só que Paulo disse assim: agora eu quero passar mais algumas informações que apontam para a vinda de Jesus. E o verso 3, ele diz assim: quando andarem dizendo, a humanidade andar dizendo, paz e segurança, lhes virá repentina destruição. Para algumas pessoas que talvez não saibam, quando a ONU foi criada, logo depois, após o fim da Segunda Guerra Mundial, o principal slogan da ONU é paz e segurança. Esta organização foi criada para trazer paz e segurança ao mundo. Interessante que quando foi fundado, mas poucos tempos depois, Israel se tornou nação, e a gente precisa entender que Jesus disse: olha para Israel, olha aí para a figueira. Israel é o relógio de Deus. Nós sabemos que durante todo esse período nunca teve paz e segurança, ainda não. Principalmente a guerra entre árabes e judeus, porque é necessário que haja paz entre eles para que a palavra de Deus se cumpra. É um detalhe relacionado à paz e segurança. Já foi costurado, vários países já assinaram um acordo de paz com Israel, ainda faltam alguns, mas está muito perto de acontecer um fato histórico em que as nações árabes irão se reunir e todos dar o aval para que Israel possa construir o seu terceiro templo, que é o que está no segundo texto que eu li. E a Bíblia diz que quando isso acontecer, lhes sobrevirá repentina destruição. Quando fala de repentina destruição, está falando da grande tribulação. E a Bíblia diz que de modo nenhum escaparão. Não tem como escapar da ira de Deus. Mas Paulo nos traz algo, um alento ao nosso coração. Ele diz o seguinte: vocês, meus irmãos, não estão em trevas. Quando a gente pega o texto, a palavra trevas, não está dizendo simplesmente porque eu estou no mundo, não. Quando fala de trevas, fala de falta de conhecimento, de esclarecimento. O Salmo 119, verso 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia nos fala que a palavra de Deus iluminou a nossa mente. O que eu quero dizer para você é que você é uma pessoa privilegiada, porque Deus lhe faz compreender e entender o que está por vir. Deus não permite que os seus sejam enganados. Então a palavra de Deus nos mostra o que está para acontecer e o que está acontecendo. Você se tornou uma pessoa privilegiada no momento que você aceitou a Jesus e o Espírito Santo de Deus começou a habitar em você. Que a Bíblia diz assim: Deus não faz coisa alguma sem antes revelar os seus. Então o Senhor já nos avisa com antecedência do que está por vir, e nos mostra pela sua palavra os tópicos e os acontecimentos para que você esteja vigilante. Só que eu quero que você entenda uma coisa. Ele diz assim: vocês são filhos da luz.
Vocês são do dia, vocês não são das trevas, vocês não são da noite. Aí Paulo dá um exemplo das pessoas que estão no mundo, as pessoas que estão escravizadas pelo pecado, as pessoas que estão presas pelas correntes do maligno, estão da noite, estão na bebida, estão nas farras, estão em tanta coisa. É sempre de noite que a maioria das coisas acontece. Ele dá um exemplo. No verso 6 ele diz o seguinte: assim pois não durmamos. Quando Paulo fala que nós não devemos dormir, Paulo está dizendo: nós precisamos estar atento a tudo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não durmamos, estejamos vigilantes, porque a qualquer hora o nosso Senhor virá. O próprio Senhor Jesus disse assim: olha, o dono da casa, se ele soubesse a hora que vê o ladrão, ele não ia dormir, ele ia ficar de tocaia vigiando, para não deixar a sua casa ser minada. Nós precisamos entender que nós entramos numa fase, num período que antecede a volta de Jesus. E eu vou trazer mais algumas coisas. E Paulo fala assim: a gente tem que estar pronto, a gente tem que estar revestido, a gente tem que estar preparado, porque a qualquer hora o Senhor vem. E ele está dizendo aqui, olha, ele vai vir repentinamente, e nós já temos a informação. Você e eu somos privilegiados, nós temos a informação que Jesus breve vem. Jesus já nos deu os detalhes da sua vinda, a gente já está observando que coisas que já estavam escritas na Bíblia já aconteceram, algumas estão acontecendo. Então ele está dizendo: eu estou dando esses sinais para que vocês fiquem vigilantes, fiquem alerta. Eu iluminei o vosso entendimento, eu não quero que vocês sejam pegos de surpresa. Paulo diz assim: se na vinda do Senhor nós ficarmos, nós seremos pior do que os infiéis. O pastor falou essa semana aqui. É tipo assim, alguém te deu uma informação privilegiada: olha, fulano, vai acontecer isso. Nesse momento aqui você não pode estar nesse lugar, você tem que sair daqui. Aí na hora exata tu vai, se distrai. Aí quando vê, ai meu Deus, passou, perdi, aconteceu. Já tinham me falado que não era para mim estar aqui, e agora... Você já parou para pensar? Você tem toda a informação, durante anos e anos e anos, sem batido na tecla, tem que ser pregado, tem que ser ensinado, tem que ser falado que Jesus vem, que a gente tem que estar pronto, que a gente tem que estar vigilante, que a gente não pode estar fazendo a vontade do adversário, a gente não pode estar envolvido com as coisas do mundo. E a gente vai passando o tempo e parece que às vezes Jesus não vai vir. Por isso que Paulo disse: tem pessoas que estão dormindo. Desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Esclarecer vem de claridade, vem de luz. Mente esclarecida, mente iluminada. A nossa mente é iluminada pela palavra de Deus. Então nós devemos levar e dar crédito, levar a sério esse negócio, porque a Bíblia vai se cumprir até o último ponto final de Apocalipse 22. Aleluia. Aí Paulo diz assim: porque Deus não nos predestinou, o Senhor não nos destinou para a ira. Você precisa entender que quando a gente aceita Jesus, não é somente para a minha alma ser salva, não, o meu corpo também precisa ser salvo.
Um tempo atrás, um ano atrás, antes da pandemia, eu lembro que eu trouxe uma palavra aqui sobre o inferno, sobre o lago de fogo ardente. Tem gente que pensa que é a alma que vai para lá. Não, o corpo físico vai ser ressuscitado e vai sofrer as agruras eternas de ser queimado eternamente, com o corpo físico sentindo dor. Aí eu perguntei: alguém já teve a queimadura aí, principalmente as irmãs, de fogão de óleo quente? Às vezes é um pouquinho que cai e aí queima e mancha a pele e arde, e não tem nada que passe, e joga água e faz tanta coisa para ver se aquele negócio para de doer. Você imaginou? Aí eu falei assim: imagine o corpo todo lançado no lago de fogo, porque lá, além de ser para Satanás e seus anjos, que foi preparado para ele, todos aqueles que não derem ouvido à voz de Deus, todos aqueles que forem desobedientes, aqueles que virarem as costas para a cruz, aqueles que virarem as costas para Jesus, irão padecer. Aí Paulo diz assim: olha, porque Deus não nos destinou para a ira. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na hora que todos se percam, que muitos se percam, mas quer que todos venham se salvar. Por isso que ele enviou Jesus, porque Deus não nos destinou para a ira, mas alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Diz: o Senhor nos deu oportunidade para salvar a minha alma e o meu corpo de padecer eternamente. Mas a humanidade vai sofrer aqui e na eternidade também. Então Deus te dá a direção, o Espírito Santo te mostra, a palavra de Deus te ilumina, fala: olha, é por aqui que a situação, você já sabe que vai acontecer lá para frente. Eu, sendo inteligente, o que eu vou fazer? Eu vou me preparar para me encontrar com o meu Senhor, eu vou me preparar para ir para a eternidade. Eu não vou ficar pensando somente nas coisas daqui, eu não só vou vir para a igreja para buscar as coisas terrenas, não. Eu vou vir aqui para alimentar a minha vida espiritual, eu vou vir aqui para encher-se de Deus, eu venho aqui para que o meu azeite não venha a secar, para que quando o Espírito Santo levar a igreja, eu esteja pronto, porque vai acontecer, já está acontecendo. Mas vós, filhos, vocês não estão em trevas, para que no dia do ladrão não vos apanhe de surpresa. Ninguém aqui vai ter a desculpa: fui pego de surpresa, eu nem sabia. Jesus veio, foi. Portanto, vós sois filhos da luz, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Sabe o que é sóbrio? Uma pessoa séria, uma pessoa que leva as coisas de Deus a sério, não é pessoa que vive brincando de ser crente, não, sóbrio. Minha salvação é inegociável. Amém? No capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, Paulo vem exortando mais algumas coisas e vem falar sobre o que está acontecendo daqui para frente. Primeira coisa que ele fala: vocês não podem mudar o vosso pensamento com facilidade. Vocês precisam entender o que vocês aprenderam da palavra de Deus, e a santa palavra de Deus. Paulo disse para Timóteo: fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. A gente precisa entender que quando Paulo diz assim, vocês não devem mudar de ideia com facilidade, porque vai vir tanta coisa, já veio, já está vindo, vai vir tanta coisa por aí, que se você não tiver raiz, se você não tiver estrutura, se você não estiver firmado na rocha, se você não tiver uma decisão, você pode ser levado.
porque o mundo ele vai lutar até o último instante contra a igreja, porque vocês precisam entender, a genuína igreja de Cristo, ela sempre vai andar na contramão do mundo, sempre vai andar na contramão do mundo. A igreja de Cristo que vai ser arrebatada não anda de mão dada com o mundo, não anda. Vocês têm que colocar isso na cabeça. A igreja de Jesus não anda de mão dada com o mundo. Aí Paulo disse: não mude. Vai vir coisas para facilitar a vida de vocês. Vão vir coisas para tentar tirar vocês do céu. Vai mostrar muita dificuldade, mas a gente tem que botar na cabeça. Jesus disse que o caminho do céu é estreito. Jesus disse que no mundo teremos aflições. Não adianta, não é bem assim. As palavras da serpente para tirar Eva e Adão da eternidade com Deus, de viverem felizes, foi assim. Não é bem assim, não é desse jeito, não. Quantas igrejas já apareceram por aí que apostataram, igrejas aí que trouxeram heresias, em que o pecado que a Bíblia sempre combateu, hoje não é mais pecado. Se aceita tudo de qualquer jeito, e do jeito que vem fica negativo. Jesus ama o pecador, mas Jesus, a palavra de Deus diz que Deus abomina o pecado. Jesus traz a pessoa suja do pecado, com as vestes sujas, mas aqui ela lava, aquele limpa, aquele transforma, aquele muda. Eu não conheço o evangelho que não muda. O evangelho de Cristo muda. Por isso que Paulo diz assim: nos últimos dias teremos dias trabalhosos, dias difíceis, em que aqueles que prezam pela genuína palavra de Deus, pelos ensinamentos de Jesus, vão ser apedrejados, vão ser escarnecidos, vão ser intitulados tanta coisa, vão ser chamados de retrógrado, de ultrapassado, de fundamentalista, de tanta coisa. Por isso que Paulo diz assim: não vos demovais com facilidade daquilo que você aprendeu, daquilo que foi ensinado. E Paulo ainda disse, eu lembro que Paulo disse para Timóteo, está escrito, disse: aquilo que tu aprendeste aos pés da tua mãe e da tua avó, que te ensinou as sagradas escrituras, como obedecer a palavra de Deus, temer ao Senhor, obedecer os seus caminhos, para que possa herdar a vida eterna. Você vai pagar um preço aqui, você vai ter que abrir mão de muita coisa que a tua carne gosta, mas lá na eternidade você vai dizer que valeu a pena, Jesus. Valeu a pena, Senhor. Paulo disse que as provações, as lutas, as dificuldades desta vida não hão de se comparar com a glória que nos há de ser manifestada, que nos há de ser revelada. Quando você entrar no céu, você nem vai lembrar do sofrimento que você teve aqui. Não vos demovais com facilidade, seja resistente, nem vos perturbeis. Tem crente que fica perturbado, quer por espírito, quer por palavra, alguma coisa que alguém fala, seja por epístola, alguma coisa que alguém escreve. Aí ele explica: ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não vai acontecer a volta de Jesus antes que a apostasia venha. Quando fala de apostasia, está falando do cristianismo ser descaracterizado.
Talvez algumas pessoas aqui acompanham alguns canais, falam que há uma guerra contínua contra o Ocidente, contra essa costume judaico-cristão, essa coisa de pai, de família. A Bíblia, o que é certo se torna errado, o que é errado se torna certo. E muitas vezes nós somos até confrontados de frente, mas muitas vezes, na maioria das vezes, nós somos cercados sorrateiramente, através das músicas, através dos filmes, através das novelas, através das entrevistas, através dos doutores, e vem confrontando. Eu lembro um tempo atrás que tentaram passar uma lei que acabava com esse negócio de incesto. Hoje eu já fiquei sabendo que em Nova York já estão tentando lá também. Quando fala de apostasia, é que muitos que se dizem que conhecedor das coisas de Deus, ou que tem um ensinamento cristão, vão abrir mão do que está escrito aqui, para fazer vontades, para fazer a vontade do adversário. E a Bíblia fala que nesses últimos dias vai ser mudado muita coisa. Primeiro vai se manifestar apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, no qual se levanta contra tudo que se chama Deus, ou que é objeto de culto, tudo que lembre Deus. Eles começam pelos detalhes. Eu não sei se alguém ficou sabendo aqui que um canal aí, um buscador, eu tenho que ter até cuidado de falar, porque aqui vai para o YouTube, um buscador muito famoso que todo mundo faz pesquisa. Qualquer evento que tem, eles colocam uma homenagem. A Páscoa eles abriram mão, nem tocar no assunto. Eles querem arrancar Páscoa, Natal. Desde pequeno, criança só lembra de Páscoa, coelho e ovo. Você já viu alguém ensinar que é por causa que o povo de Israel saiu do Egito, ou porque Jesus morreu? Não. Eles começam a trabalhar para tirar tudo que se chama Deus, e a situação vai ficar pior. Em algum momento a igreja vai começar a ficar acuada, sabe por quê? Porque também as leis vão começar a confrontar as igrejas. Tem países aí, eu vi até uma reportagem, que teve um lugar que o pastor disse que eu não vou deixar de ter culto, aí a polícia veio, murou a igreja todinha para ninguém entrar na igreja. Foi na Inglaterra, ou foi também no Canadá ou na Inglaterra, a polícia entrou dentro de uma igreja católica e tirou o padre do altar. O filho da perdição, ele começa a trabalhar para arrancar, para destruir, para sufocar. Às vezes a gente está num país livre e a gente acha que vai ficar nessa liberdade o tempo todo. Não vai, porque a situação vai ir de mal a pior. O mundo está a ladeira abaixo para o precipício, mas você tem a luz do Evangelho de Cristo na tua vida. Você tem a esperança que a qualquer momento o Senhor vai arrancar a sua igreja daqui, porque a Bíblia diz que vai chegar um momento, se Ele não tirar, de ninguém suporta. Vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou que se adore, querendo parecer Deus, se ostentando como Deus, querendo sentar no templo de Deus. Aí se lembra do outro texto: paz e segurança. Algo que o detém, isso aqui é interessante. Algo, sabeis o que o detém, para que seja revelado somente na ocasião própria. Ainda tem coisas que o detém aqui. Ele não pode se manifestar, ninguém sabe quem ele é, mas ele está agindo.
Com efeito, o mistério é aquilo que é escondido, aquilo que é feito às escondidas, aquilo que é feito na surdina. Por exemplo, o coronavírus, quando veio essa enfermidade, que o telejornal só fala dessa doença, é uma cortina de fumaça, muita coisa está sendo feita por trás. Para que um sistema seja implementado, o outro precisa ser destruído. Esse atual sistema econômico, tudo está sendo destruído, economia sendo destruída, pessoas passando necessidade. Quando tiver tudo no caos, ele vai aparecer com a solução. Talvez algumas pessoas já até leram o tal do grande reset, é um nome bonitinho para a nova ordem, que é o que o adversário vai implementar no futuro. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, aguardando somente o que seja afastado daquilo que detém. O que está ainda segurando, ele não pode, é a igreja. Ele só vai se manifestar quando a igreja de Cristo for tirado daqui, quando Jesus arrebatar os seus santos escolhidos, aí ele vai se revelar. E ai daqueles que ficarem para trás. Ai. Tem um texto que diz assim: ai dos habitantes da terra, porque Satanás foi lançado até eles, porque ele sabe que lhe resta pouco tempo, ele sabe que tem pouco tempo, então ele vai tentar destruir, porque ele tem ódio da humanidade, ele tem ódio do homem, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem para ocupar o lugar que foi dele, de adorador, então ele vai fazer de tudo para te tirar da presença de Deus. Ele não quer que você vá para onde ele foi expulso, porque ele sabe como é lá, ele não quer que você venha usufruir do que tem na eternidade. E nesta noite, nós, em nome de Jesus Cristo, que nós veamos se nós estamos em alguma situação que precisa ser ajustada. Senhor, diante de Ti eu vou renovar minha aliança, Senhor, diante de Ti eu vou ajustar minha conduta, porque a Tua palavra tem sido luz, Tu tem me falado, Tu tem me mostrado, Tu tem me esclarecido, e eu não posso ser tolo. É tempo de se agarrar com Jesus. Então será revelado o iníquo. Aí diz que o Senhor vai destruir. A gente já sabe, está lá em Zacarias 14. Quem quiser ler depois, leia. Ora, o aparecimento do iníquo é a segunda eficácia de Satanás. Interessante isso aqui, com todo o poder. Ele vai vir para fazer a diferença. E quem não tem a luz do Evangelho, que não tem esclarecimento das coisas de Deus, vai ser facilmente enganado. Porque a Bíblia diz assim: se possível for, Satanás se transforma em um anjo de luz. E se a gente não tiver discernimento, ele é possível enganar até os escolhidos. Porque ele é o especialista na mentira. E com todo engano e injustiça aos que perecem, porque não ouviram, não acolheram, não receberam o amor da verdade para serem salvos. Fizeram ouvido de mercador. Mas não é somente lá no mundo, não. Tem pessoas que ouvem o Evangelho e não dão crédito, mas tem pessoas que aceitam Jesus, estão aqui dentro das igrejas, que às vezes conhece a verdade, mas mesmo assim faz pouco caso. O Espírito Santo incomoda: não é assim que eu te quero, não foi para isso que eu te chamei. Eu quero que você seja santo. Consagra a tua vida, ora mais, me busca, reconhece, confessa, deixa o pecado e continua. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o teu coração. Vai chegar um dia que terão fome e sede. Não fome de comer pão ou sede de beber água, mas de ouvir a palavra de Deus. Isto que nós
inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Vai ter dias que alguém vai procurar esta palavra e não vai encontrar. Por isso que toda vez quando eu me reúno, nós viemos, agradecemos a Deus por esta rica oportunidade. Seja grato por esta oportunidade que Deus te dá. Agradeça por este momento que você está aqui, porque o amanhã não nos pertence. E para encerrar, assim pois, irmãos, permaneceis firmes. Permaneceis firmes. Como é que eu fico firme, pastor? Salmos diz: aqueles que são plantados na casa do Senhor são como palmeira, são como carvalho, são como cedro do Líbano, em que não cai as folhas, mesmo no período mais seco, mais difícil, nos momentos de maior aflição, as suas raízes estão profundas, as suas raízes estão firmadas sobre a rocha, as suas raízes estão na beira da água, e esta água é o Espírito Santo de Deus que te mata a sede. Pode o mundo estar indo de mal a pior, pode a situação estar ficando difícil, mas você continua sorrindo, você continua com o brilho do Espírito Santo, você continua dando fruto, as tuas folhas não caem. Aleluia. Fica firme. Não é firme em casa, não, é firme aqui na casa do Senhor. Quantos passaram tempo em casa e não conseguiram mais voltar? Porque aqui é o posto de gasolina. Essa semana eu falei. Aqui você vem abastecer todo dia. Aqui você vem comer pão todo dia. Aqui nós somos ovelhas, aqui tem grama verde todo dia. Aqui tem pão fresquinho do céu todo dia. Aleluia. Aqui o Senhor te dá graça. Você veio desanimado, talvez você chegou aqui só um caco, você só chegou o bagaço. Diz: Senhor, não sei se eu vou aguentar. Jesus, é tanta luta. Mas nesta noite o Senhor diz: esforça-te, tem bom ânimo, porque eu estou contigo. Meus irmãos, fiquem firmes. Guardai. Guarda aquilo que tu aprendeu. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Guardai firmes as tradições que vos foram ensinadas. Não tem preço. Pode chegar o homem mais catedrático, PhD, em que for, se não tiver unção do Espírito Santo, não tem nada. Ele vai ler aqui, não vai compreender nada. O que nos faz entender nesta noite é o Espírito Santo de Deus na tua vida, que quando você ouve, aleluia, e quando você lê, você entende. Os homens, Paulo diz assim: olha, as coisas de Deus são loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Guarde esta palavra. Fique atento aos sinais e fique nos pés de Jesus. Amém? Abacuque capítulo 3, verso 2, diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, a tua declaração, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva, Senhor, a tua obra, e no decorrer dos anos, Senhor,
E no decurso dos tempos, faze conhecida. E na tua ira, a ira de Deus está aí, lembra-te da misericórdia. Amém? Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus fale mais ao teu coração. Alegra o teu coração. Tu está perto de entrar no reino de Deus. Aquilo que tua alma tanto almejava, hoje ou amanhã, daqui a um tempo, vai se cumprir. E você entrará na eternidade. Vamos ficar de pé. Vamos orar, agradecer a Deus. Aleluia. Manda o link dessa mensagem para os seus amigos. Eu sempre mando. No YouTube está lá. Manda, bota lá no status para as pessoas ouvirem. Assim. Fale de Jesus. Compartilhe as mensagens com pessoas que precisam ouvir. Amém?